Muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo o Dr. Rogério Oliveira, ele que é médico, cirurgião plástico. Doutor, que legal te receber aqui, que alegria. Eu que só te conhecia pelas redes sociais. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, eu estou me sentindo muito honrado, né? Participar de um programa tão conceituado quanto o de vocês é um prazer. Doutor, você veio de Macapá, Amapá. Conta pra gente, você chegou quando aqui em São Paulo? Eu cheguei tem aproximadamente 2 dias, né? A intenção era justamente participar deste evento e foi um voo de muitas horas, né? A distância é muito grande, em torno de 6, 7 horas, mas a expectativa é tão grande que tudo é felicidade. Eu fico muito feliz também em ter um médico tão conceituado aqui com a gente. Como é sua primeira consulta, quando a pessoa chega ali com uma dor, com uma vontade de mudar? Como é que você recebe essa pessoa? É muito importante você entender o que realmente o paciente quer. Muitas vezes o paciente chega comigo e diz assim, doutor, eu vim aqui, eu quero que você me diga, o que é que eu preciso operar? Aí eu volto para ele a pergunta e digo para ele assim, você só deve operar o que lhe incomoda. Não é o cirurgião plástico que vai dizer o que você precisa. Você tem que me contar as suas queixas. Diante das suas queixas, eu vou dizer o que é que eu posso fazer para eu poder lhe ajudar. Você tem o dom, né, doutor? Na verdade, eu acho que faz parte, né, da cirurgia plástica. Você tem que se aproximar, você tem que ter empatia pelo seu paciente. Sim, essa empatia, ela é necessária, acho que em quase todas as profissões, mas principalmente na de médico. Por isso eu te pergunto, você sempre quis ser médico? Como é que é a sua história, o comecinho ali da sua vontade de empreender nessa área? Eu, eu acredito que, pensando em quando que eu decidi ser médico, a lembrança mais antiga que eu tenho é na minha infância. Eu sempre admirei a profissão, sempre achei que era uma profissão de muito respeito. E eu sempre achei que a rotina de um médico era ajudando as pessoas, e era o que eu mais gostava. Você ajuda quando você opera um paciente e você consegue corrigir uma imperfeição desse paciente. Você ajuda quando você prescreve um medicamento, que você trata uma doença, quando você tira uma dor. Você ajuda quando você dá um conselho para esse paciente. E ajuda até quando escuta. Muitos pacientes me procuram e eles querem simplesmente desabafar. Então, assim, eu acho que a palavra que mais define medicina é amor. Amor à profissão, amor ao próximo e principalmente amor à vida. Amor, empatia, com certeza permeiam a sua profissão, que eu Com tanto certeza. admiro. Adoro entrevistar médicos, principalmente cirurgiões plásticos, que são verdadeiros empreendedores. A gente sabe que para você ter pacientes e pacientes ali fiéis, fidelizados, você precisa ter um feedback, você precisa ter o pós-atendimento. A gente ainda vai falar sobre isso, mas antes quero entrar na sua história, que é linda, doutor. Eu li sua história. Fiquei muito admirada com a sua garra, com a sua força, com a sua resiliência. Sim. Doutor, você começou ali a sua faculdade com muita dificuldade, né? Depois de uma infância difícil. Conta para mim e para o nosso telespectador um pouquinho dessa história, por favor. É muito interessante. Eu acho que quem vê hoje, né, o Dr. Rogério, cirurgião plástico, já ouvi muitas vezes. A vida dele foi fácil. Deve ser um filhinho de papai. Tem uma família de médicos. Então, deve ter sido tudo muito fácil. É bem diferente o que aconteceu na minha vida. Eu nasci e cresci, né, no estado do Pará e a minha família sempre foi uma família carente, humilde. Só que houve um período em que nós passamos por um período de muitas dificuldades, em que meu pai ficou desempregado. Sempre morávamos em casas alugadas e quando eu completei 14 anos foi quando houve um agravamento. O meu pai ficou desempregado e nem o pagamento do aluguel de uma casa nós tínhamos como fazer. Então eles decidiram que nós iríamos morar numa invasão, numa área de ocupação. Era considerada a maior área de invasão da América Latina. Era o Pará, que ficava próximo à cidade de... Ficava, na verdade, em Ananindeua, né? Próximo à Cidade Nova. Então, foi um período muito triste para mim, porque foi quando eu presenciei muitas coisas. Chegando lá, quando eu completei 14 anos, foi o dia que eu fui para conhecer a casa. Encontrei uma casa de madeira com um
um diâmetro de 5 metros por 3 metros, toda fechada por madeira, coberta por telhas brasilites. E com o passar dos anos, aquela madeira que não era de boa qualidade, elas começaram a apodrecer. Então eu lembro que eu deitava na minha cama e eu conseguia ver a casa do vizinho. E chove muito lá, não tem Demais, como. demais. Se a madeira não é tratada, acontece isso mesmo. Com certeza. E assim, com o passar do tempo também, o piso não era de boa qualidade, começaram a criar ratos e eles faziam caminhos, buracos no piso da minha casa. O nosso banheiro era um buraquinho lá no final do terreno, cercados, né, com madeira. Então essa era a minha realidade. Quantas pessoas na casa do doutor? Nós éramos 4, eu, a minha irmã e os meus pais. Era um único cômodo que a gente separava por um fiozinho e uma cortina separando a sala da cozinha. Privacidade zero ali. Zero privacidade. Então, assim, isso fez com que eu criasse na minha mente que eu precisava mudar de vida. Eu precisava fazer algo para que aquela vida fosse uma vida diferente, não só a minha, mas dos meus pais. E a única possibilidade que eu via na vida de conseguir isso é através dos estudos. Sim, e naquela época você estudava em escola particular e houve uma transição para pública. Eu li também essa parte e eu fiquei bastante curiosa. Sim. Os seus pais então lutaram muito para te colocar numa escola particular e ainda assim você teve que sair dessa escola particular e ir para pública. Como é que foi essa transição? E principalmente, trazendo para os dias de hoje, afinal estamos no presente, a gente tem que falar do presente. Eu gosto muito de falar do presente, que eu acho que é o mais importante, é o que a gente tem na mão. Mas trazendo os ensinamentos, o que você mais aprendeu daquela fase de transição? Meus pais, apesar de morarmos num local bem humilde, eles sempre priorizavam o meu estudo. Eles consideravam que o meu estudo era primordial. Eu acredito que eles colocaram isso na minha mente, né? Que através do estudo eu conseguiria vencer na vida. Então eles fizeram o máximo para me manter em uma escola particular. E quando chegou no final do ano, no segundo ano do ensino médio, já às vésperas do vestibular, a nossa situação ficou mais crítica ainda. Então, não foi mais possível me manter no colégio particular. Muitas vezes eles tiravam parte do dinheiro que eles tinham para comprar o alimento para me manter numa escola particular. Porque na época, pelo menos naquela época, o ensino da escola pública ela era bem inferior ao da escola particular. Então, assim, eles achavam que se eu estivesse numa escola pública, a chance era muito pequena de eu conseguir passar no vestibular e principalmente para medicina. Então, para mim, foi um choque, né? Quando eu me deparei com o ensino público, uma estrutura deficiente, um ensino deficiente, e para mim foi muito difícil continuar desse jeito. Mas o que aconteceu? Eu sempre imaginava, já que eu estou numa escola pública, eu vou ter que fazer mais. Para eu fazer mais, é como se eu estivesse participando de uma corrida. Isso era de você já? Meu. Era seu ou você tinha uma inspiração, alguém que te incentivasse ali naquele momento? Meu, impressionante. Assim, claro que os meus pais sempre foram o meu ponto de apoio, mas era algo que sempre eu tive no meu pensamento. Era algo de foro íntimo. É impressionante. É como se eu imaginei como se eu estivesse participando de uma corrida em que meus adversários largassem na frente. Então eu tinha que fazer mais. Se para passar em medicina eu tinha que estudar 6, 8 horas, eu tinha que estudar mais, 9, 10 horas. Então isso foi criando uma autodisciplina muito grande em mim, que eu acho que criou uma base bem sólida para que eu pudesse sustentar a minha ideia de passar no vestibular tão difícil que era o de medicina. Ali aos 14 você já sabia que queria ser médico? Sim. Desde a infância. É um sonho de criança. É um sonho de criança. Realizado. Com certeza. E muito bem realizado. Está aqui em São Paulo, no Viver e Empreender TV, contando a história dele fantástica como médico. Eu estou muito honrada, doutor, de verdade. Que história linda. Quando eu li, eu tive vontade de fazer tantas perguntas sobre a sua vida pessoal. Sim. E depois, como é que foi durante a faculdade? Imagino que também com muita dificuldade. Durante a faculdade já existiam vários desafios. Claro que eu considerava todos pequenos porque eu já estava realizando o meu sonho, né? Mas um desafio inicial foi justamente como que eu conseguiria me manter na faculdade sem dinheiro, né? Nós tínhamos o mínimo mesmo. E então eu procurei várias formas, cheguei a fazer provas para bolsa de iniciação científica, passei, cheguei a trabalhar
durante 2, 3 meses. Só que quando você passa numa bolsa dessa, você não recebe de imediato. Você espera uma inscrição, espera um resultado e a minha surpresa. A única bolsa que não veio foi a minha. Burocracias do Brasil, né? A gente Impressionante. sabe. Isso que ano, doutor? Só pra gente situar aqui na linha do tempo. Foi pro mais nosso ou menos, telespectador. eu passei em 97, Certo. então eu estava ainda no primeiro ano. Então acho que foi entre 97 e 98, nessa transição. Então o que que eu fiz? Eu tinha que achar uma forma de ganhar dinheiro, Sim. porque eu mal tinha dinheiro para ir para a faculdade. Eu percebi que eu poderia verificar a pressão arterial. Recém Foi- acadêmico ainda, né? Mas verificar a pressão arterial é algo possível. Sim. Então, cheguei com meu pai, pai, me ajude. Eu preciso verificar a pressão. Meu pai, ele sempre foi, eu considerei uma pessoa muito inteligente. Então, eu disse, pai, eu preciso que você crie algo que eu possa carregar comigo e que eu possa abrir para eu poder verificar a pressão. Ele foi para o local de trabalho, montou uma mesa. Essa mesa você dobrava ela e virava uma maletinha. Então eu andava com a minha mesa como se fosse uma maleta. Quando não tinha aula, eu ia para uma das ruas mais movimentadas do centro da cidade e lá na Presidente Vargas. Colocava minha mesinha, pedia uma cadeirinha emprestada para algum estabelecimento e escrevia numa cartolina: verifica-se pressão arterial por R$ 1. Fantástico. Então, assim, grande parte do meu curso eu sustentei fazendo isso. Quando eu não tinha aula, eu ia para lá. Uma mentalidade absolutamente empreendedora, doutor. Impressionante. E uma Graças a pessoa Deus. que está se formando, que se formou em medicina, né? Fazendo isso sem preconceito nenhum Sim, e ganhando o próprio dinheiro e sendo digno, né, doutor? com certeza. Eu acho que muita gente tem vergonha, né, Sim. de trabalhar, de fazer isso, de colocar a mão na massa. Sim. O que você diria para uma pessoa que tem o sonho de cursar medicina, então, pegando esse gancho? Esse meu sonho sempre foi muito grande. E o sonho foi tão grande que eu era capaz de enfrentar qualquer dificuldade para atingir o meu sonho. Quando você falou em vergonha, não vou dizer que não tive vergonha. Eu sempre fui uma pessoa muito acanhada. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Só que eu sabia que eu tinha que fazer algo mais, que era superior. Então, assim, a vontade de atingir o meu sonho era tão grande que eu era capaz de superar qualquer dificuldade. Que foi o que eu fiz. Você era imparável ali. Eu costumo dizer que o céu é o limite, né? Então, eu acho que a partir do momento que você traça o seu objetivo, que você deseja que vai fazer aquilo, é dedicação e vamos para frente que vai dar certo. E os momentos de desânimo, doutor? Que a gente sabe que nós somos seres humanos. O que você fazia e o que você faz com esses momentos? Como eu lhe falei, eu sempre trouxe comigo um pensamento muito positivo da vida. Sempre. Quem me conhece hoje sabe. Parece que o mundo está desabando e eu estou tranquilo. Mas eu acho que está relacionado à fé que eu tenho em Deus. Eu tenho uma fé tão grande que eu acho que se eu fizer por merecer, eu vou receber o dom, ou vou receber a gratidão e eu acho que tudo vai valer a pena. Verdade, doutor, eu acredito nisso também. Por isso que uma das minhas primeiras perguntas dessa entrevista foi: você tem o dom, né, doutor? Parece uma gíria, uma maneira de coloquial de falar, mas não é. A gente sabe que para ser cirurgião plástico precisa sim ter uma habilidade manual, um dom divino, que eu atribuo a Deus também. Sim. Além da sua própria força de vontade, os estudos, enfim, essa sua parte que você fez, mas também tem a parte que é divina. O que você acha que um cirurgião plástico precisa ter para ele ser bem-sucedido como você? É muito importante que ele tenha, primeiro, o conhecimento técnico. Segundo, dedicação e amor à profissão. Você tem que fazer o que você ama. Eu acredito que se você tiver isso, dedicação, conhecimento técnico, amor à profissão e o estudo continuado, sempre querendo aprender e sempre querendo trazer o melhor para o seu paciente, eu acho que isso é a chave do sucesso. Concordo. Aproveitando o ensejo para a gente voltar para a timeline, para a linha do tempo da tua vida, doutor. Como é que foi o momento que você decidiu essa especialidade? Por que você decidiu ser cirurgião plástico? Eu me formei em medicina, né, no estado do Pará. E então eu tinha uma tia que morava no Amapá, enfermeira já de muitos anos. E ela disse: meu filho, quando você se formar, já tem a sua vaga garantida aqui no Amapá. Eu não conhecia, eu não tinha a mínima ideia. É interessante que no município que eu
que eu ia trabalhar é o município de Pracuúba. É considerado o menor município do estado do Amapá. Uau! Pode repetir o nome, por favor? Pracuúba. Atenção, edição, coloque aí o GC para a gente situar esse Brasilzão aqui nesse nosso programa que é nacional. Olha, segundo o IBGE, em 2022, a população é em torno de 3.802 pessoas. Uau! Para você ver como é pequeno. Eu fui o primeiro Muito médico pequeno. a trabalhar em Pracuúba. Que legal! Imagina os Faço ensinamentos. parte da história. Sensacional. Então, assim, se eu quiser, eu consigo fazer um livro só das histórias que eu passei por lá, né? Eu passei um ano no estado de Pracuúba, no município de Pracuúba. Atendeu muita gente. Demais, eu era o pediatra, eu era o ginecologista, eu era o obstetra, eu era o cirurgião. Então lá eu já comecei a perceber a minha afinidade pela cirurgia geral. E coincidiu de abrir o concurso para o estado do Amapá, né, a Universidade Federal do Amapá, e eu passei. Então, cursei a residência, a especialização, e eu sempre amei a cirurgia. Eu lembro que eu brincava, quando a gente está estudando, a gente passa pelo primeiro ano, segundo ano, a gente é chamado de R1 e R2. Eu falava para o meu R1, que hoje em dia também é um cirurgião plástico lá do Amapá, eu dizia para ele, é impressionante como as pessoas, elas pagam por fazer algo que a gente era capaz de pagar para fazer, de tão gostoso que é operar. O prazer de fazer o que muito você grande. gosta, né? É impressionante. Isso é maravilhoso. E aí, nesse município, você ficou um ano e depois foi para Macapá. Isso. Aí, depois que eu passei alguns anos trabalhando como cirurgião, eu sabia que eu sempre quero algo mais, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre crescendo. Sempre buscando. Sempre buscando algo mais. Então, o que aconteceu? Quando eu, em torno de 5, 6 anos trabalhando como cirurgião, já tinha uma boa experiência, eu vi que já era hora de alcançar algo mais, né? Ou seja, um próximo degrau. E se eu já tinha conseguido passar em medicina, passar em cirurgia geral, eu queria o topo. E para mim, dentro da cirurgia, o topo é a cirurgia plástica. Então eu novamente voltei para os estudos, me esforcei, estudei. É um concurso muito concorrido. Você sabe que o norte não forma cirurgiões plásticos. Só tem nordeste, sul, sudeste, são poucas vagas. Não sabia disso, doutor. Por exemplo, no estado do Ceará, são 5 vagas por ano. Só pode fazer quem é cirurgião e é mais ou menos assim, ou seja, são pouquíssimas vagas por ano. Então é uma concorrência bem difícil, né? Mas aí a partir do momento que você consegue superar dificuldades, eu acredito que vai ficando mais fácil. Então eu comecei o curso de cirurgia plástica lá na Universidade Federal do Ceará, no Hospital Universitário Walter Cantídio, lá e com o Dr. Salustiano, meu chefe, tenho um apreço muito grande por ele. E graças a Deus foi muito interessante a frase que eu recebi quando terminou a residência. Eu disse, doutor, estou pronto. Aí se tá, meu filho, você está pronto. Você já tem asas. Voe, mas voe bem alto. Vá lá e faça sucesso. Que lindo, que lindo. É muito bom ter esse incentivo, essa inspiração, um mentor, né? Sim. Pode repetir o nome dele, por favor? Doutor Salustiano. Doutor Salustiano Pessoa. Um beijo, Grande cirurgião plástico. parabéns por inspirar esse médico incrível que está aqui falando comigo agora. Doutor, e aí? Mas aí você resolveu então abrir já a sua clínica de cara ou não? Foi trabalhar em hospital? Foi trabalhar com cirurgia reparadora? Porque pouco se fala também, esse é outro ponto, né? A cirurgia plástica ela é tão importante, a gente já tem esse senso comum de pensar na prótese de silicone ou na lipoaspiração, mas tem a parte reparadora que devolve a autoestima para as pessoas de uma maneira absurda, ou pessoas que passam por problemas como acidentes, né, doutor? Os queimados, escalpelados, meu que Deus. É algo muito típico da nossa região, né? E a gente nem pensa nisso, né, doutor? É algo endêmico, né? É considerado um problema que só nós temos praticamente. Porque o que é o escalpelado? O escalpelado é quando você arranca, você tem uma lesão em que você perde o couro cabeludo e leva o cabelo junto. Então, gravíssimo isso. Gravíssimo. Isso acontece quando você, em locais que tem aqueles barquinhos a motor, e esses barquinhos ficam sem proteção e você encosta o cabelo no motor. O motor roda e arranca esse cabelo. A pessoa às vezes perde parte da orelha, perde parte dos olhos, da pálpebra. Então, assim, é uma situação muito triste. Sim, muito mesmo. E é uma questão muito local. A gente está falando de uma região do Brasil em que as ruas são rios, né? E aí o pessoal tá ali vivendo a vida e isso é muito comum. É como um motoboy cair aqui em São Paulo. Olha só que tema, que temaço. E o Típico da população ribeirinha, né?
Exatamente. E o cirurgião plástico é super importante nessa região. Sim, com certeza. Inicialmente, o nosso tratamento é primeiro preservar a vida, porque esse paciente chega com sangrando, com hemorragia. Então, inicialmente, a gente tem que estabilizar, tem que primeiro salvar a vida desse paciente para depois pensar nos reparos, né? A gente aguarda o tecido granular, depois a gente faz enxerto, ou seja, é um tratamento longo. Sem Todo paciente dúvida. escalpelado, ele chega a passar cerca de 3, 4 meses com a gente no hospital até receber alta. Meu Deus. Doutor, e aí nesse cenário da sua vida, então, voltando para sua timeline, para sua linha do tempo, como é que foi? Você saiu dessa especialização e já foi abrir sua clínica ou não? O que foi interessante? A partir do momento em que eu consegui passar em medicina, eu fui o primeiro médico da família. Não existiam médicos. Então, assim, quem era o Rogério? Ele fazia parte de um membro da família que era considerado um dos mais carentes. Então, o que que as minhas tias utilizaram isso aí, ó? Agora você é a referência. Se o Rogério, que passou por uma situação tão difícil, por situações de tanta precariedade, conseguiu se tornar médico, você, meu filho, tem a obrigação de chegar lá também. O que que resultou? Hoje em dia, na família Oliveira, nós somos seis médicos. E na Você família inspirou e essas pessoas. isso, e na família Ribeiro, mais 3 médicos. Então nós somos 9 médicos, né? Eu tornei Parabéns. possível algo que parecia ser impossível. Então, assim, diante disso, a gente sempre nós tivemos a ideia de criar algo nosso, do Grupo Oliveira, da família Oliveira. E como eu demorei um pouco para finalizar a cirurgia plástica, quando eu finalizei, já tinham membros da minha família com a empresa formada, que é a Clínica Oliveira, e é uma empresa só de primos. É um cirurgião vascular, é um cirurgião torácico, é um cirurgião plástico, é um oftalmo e é um otorrinolaringologista. E a nossa é a clínica. E como é liderar tantos médicos com tanto carinho ali na família? É fácil, é difícil? É o que a gente costuma dizer, né? Assim, essa nossa visão, ela é bem mais sensível. É sempre uma visão individualizada, mais humanizada. É uma visão que vê o paciente de forma bem individual, né? Para que a gente possa dar um atendimento de primeira. Eles trazem isso comigo, né? Nós crescemos juntos, a cultura deles é muito semelhante à minha, de querer ajudar, e eu acho que a gente acaba trazendo um ambiente bem familiar para a nossa clínica. E os outros diferenciais, além desse tratamento humanizado de vocês, qual você destacaria? Quais você destacaria aqui? Olha, o que que é importante? É como eu acabei citando para você. É muito importante você tentar identificar aquele paciente, dentro do que ele se queixa, o que que é mais importante para poder tratá-lo, né? Às vezes o paciente chega com uma queixa e muitas vezes você consegue orientá-lo e dizer, ó, infelizmente não é dessa forma que a gente resolve, é de outra forma. Então, é basicamente isso, é a empatia, é se colocar no lugar do paciente para conseguir resolver aquela queixa. É interessante como as pessoas muitas vezes olham para determinada queixa de um paciente ou de uma pessoa e diz assim, poxa, aquilo ali é tão pequeno, não sei por que que ela quer operar. Mas é importante saber que só a pessoa sabe o tanto que aquilo incomoda ela, né? Para gente, para quem está de fora, acha que aquilo é simples, mas para o paciente é importante. E é importante a gente perceber que realmente aquilo importa, para que você possa ajudar o seu paciente. Sem dúvida, só a gente sabe onde o calo aperta, né, doutor? Justamente. Não dá para julgar antes de entender a história da pessoa, entender o estilo de vida, o que é importante para ela, né? Essa anamnese, ela é essencial e imprescindível. Com certeza, com certeza. Agora falando sobre empreendedorismo na medicina, que é outro temaço desse programa. Como é que é empreender na saúde? Como foi abrir uma clínica? Eu sei que vocês médicos não aprendem na universidade sobre empreendedorismo. Creio que isso esteja em transformação. Acho que os médicos estão olhando mais para isso. Eu tenho conversado com muitos médicos que buscam além da faculdade por esse conhecimento. Como é que foi para você, doutor? Eu acho que o meu primeiro empreendimento foi quando eu montei aquela mesinha e verifiquei pressão dentro a R$ 1. Um empreendedor nato, posso dizer, doutor, assim? É verdade. Então, assim, eu acho que é muito importante hoje em dia a gente ter o conhecimento sobre o empreendimento, né? Como empreender. Porque a gente sabe que a gestão é muito importante.
A gente sabe que nenhuma clínica consegue sustentar se você não tiver uma boa gestão. Então é muito importante você ter conhecimento além do conhecimento técnico, você conhecer sobre finanças, você conhecer sobre administração e hoje em dia não podemos deixar de lado de jeito nenhum o marketing, que hoje em dia o marketing é muito importante. Sim, mas os médicos têm bastante restrição em relação a isso, ou você acha que está mudando? Justamente. Infelizmente, né, ou felizmente, é necessário que você acompanhe o mercado. Então, se hoje em dia você não acompanhar, você vai ficar para trás. Eu costumo dizer que nem sempre o médico que faz mais sucesso é o melhor. Às vezes ele só não é o melhor de marketing. Não é o que mais fala, né? Isso, é isso mesmo. Aquela história da galinha e da pata, né? Aqui, qual que faz mais barulho ali quando coloca o ovo, qual ovo é melhor? Dessa forma. Enfim. Mas, doutor, e qual a sua principal dificuldade hoje como médico empreendedor? Por morar num estado tão deficiente, né, tão humilde como o estado do Amapá, e acaba repercutindo sobre a estrutura hospitalar. Muitas vezes a gente não tem o equipamento que a gente deseja para cuidar do paciente, mas então a gente tem que compensar de outra forma, e eu acho que a melhor forma de compensar é tentando fazer o seu melhor, tentando dar o seu máximo, porque eu acho que é mais importante você tentar fazer o melhor pelo seu paciente do que você ficar reclamando e se queixando de algo que você não tem. Eu acho que um fato também muito importante que eu acabo enfrentando no estado do Amapá é que durante muito tempo a população ela sempre tinha na mente de que o bom cirurgião é o cirurgião fora do estado do Amapá. Ou seja, a ideia de que o bom não é o que está lá dentro. E com o passar dos anos, chegaram vários cirurgiões no Amapá. Hoje em dia nós somos 6. Somos 6 cirurgiões plásticos no Amapá que moramos lá no Amapá. Então a gente vem com o nosso dia a dia, com as nossas cirurgias, mudando essa visão. E a gente está conseguindo mostrar para o nosso paciente que ele não precisa sair do estado do Amapá para ele fazer uma cirurgia de qualidade por um profissional qualificado, tão bom quanto o profissional de um outro estado que nós temos agora no estado do Amapá. Sem dúvida, e aí é falta de informação, de conhecimento de ir atrás, né, doutor? E de valorizar o que existe nesse estado. O Brasil, que é um Brasil continental, nós somos um país aí tão vasto, com profissionais tão qualificados, gabaritados como você, né, doutor? Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui em São Paulo falando sobre o seu trabalho, eu estou encantada. E aí, pegando esse gancho mais uma vez, me conte algum caso de algum paciente, obviamente, sem citar nomes, a gente não precisa entrar nisso, mas de alguém que tenha chegado ali no seu consultório querendo fazer tudo. Quero fazer nariz, quero fazer boca, quero fazer pé, mão e lipo e tudo. O que você fala para essa paciente? Na posição que nós estamos ali, a gente tem que ter essa consciência de que a gente está ali para fazer o bem para o paciente. Nem sempre o que ele deseja é o que é melhor para ele. Então, eu prezo muito por segurança. Eu acho que a segurança ela é primordial. Antes de tudo, temos que fazer algo com segurança. Tanto que tem pacientes que chegam comigo muitas vezes e perguntam, doutor, como é que eu faço para escolher o meu cirurgião plástico? Eu disse, olha, eu vou ser muito sincero com você. Não escolha pelo preço. Escolha pela confiança, pela segurança. Eu me preocupo muito com o tempo de cirurgia, né? O tempo de cirurgia está relacionado com o risco de complicações cirúrgicas. Então, quanto menor o tempo cirúrgico, menor o risco de complicações cirúrgicas. Então, eu deixo bem claro para o paciente que, independente do desejo dele, o que vai falar mais alto é a segurança do meu paciente. Sem dúvida. O que é mais importante quando há uma intercorrência durante ou após uma cirurgia, na sua opinião? É muito importante justamente a necessidade da confiança, né? Essa relação médico-paciente, ela é muito importante. Sim, sem dúvida. Porque assim, complicações todos nós vamos ter, não existe. Se você opera, você vai ter complicação. Então assim, vai de você criar um ambiente em que você mostre para o seu paciente que você domina aquela complicação, em que mais cedo ou mais tarde você vai conseguir corrigir, vai conseguir tratar. Não é fácil. Mesmo aquele paciente que está confiando 100% em você, às vezes sofre um pouquinho a pele. A gente sabe que a gente não consegue corrigir com 1 semana, com 2 semanas. Às vezes a gente precisa de 20 dias, 30 dias, às vezes a gente precisa de 2 meses. Mas no final, o mais importante é que a gente sempre consegue corrigir.
Então, tenha confiança no seu cirurgião plástico que ele vai resolver, isso eu tenho certeza. E o pós-operatório, doutor? Muito importante, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre dor, que é um tema muito sensível quando a gente fala em cirurgia plástica. Muita gente não faz cirurgia plástica por medo da dor. O que você diria para essa pessoa? É muito interessante, é muito comum. Eu sempre opero num dia, sempre opero pela manhã, e no outro dia eu passo para dar alta para o meu paciente. É bem comum eu chegar com o paciente e o paciente está surpreso. E eu pergunto, tá tudo bem com você? Doutor, eu estou surpresa, porque eu não estou sentindo dor. Eu falei para você, dor não é algo comum. Na maioria das vezes, ou a mais de 90% das vezes, você não vai sentir dor. Hoje em dia nós temos vários grupos de medicamentos que conseguem fazer com que você tenha um pós-operatório sem dor. Claro que existem algumas cirurgias que são um pouco mais dolorosas, por exemplo, quando você faz a colocação de um implante mamário, né, colocar uma prótese embaixo do músculo, o músculo, ele inicialmente, ele acaba como se fosse apertando um pouquinho a prótese e causa um desconforto. Mas é para ser algo bem tranquilo, não é para ser algo que incomode. Então, se você está sentindo dor, converse com o seu cirurgião, que eu tenho certeza que ele vai melhorar essa medicação e vai passar a sua dor. E tem o pré-operatório, que eu fiquei sabendo também que na sua clínica vocês têm alguns diferenciais para esse pré, né, doutor? Conta pra gente. Sim, hoje em dia, né, o estudo continuado é algo que ele tem que ter em todas as áreas, né, seja na medicina ou em qualquer outra área. Então, o que é mais importante hoje, relacionado ao pós-operatório que a gente começou a incluir como pré-operatório, são o que podemos fazer algumas situações, por exemplo, a fisioterapia respiratória, em que você consegue melhorar a função pulmonar e geralmente quando você opera, seja mama, seja abdômen, você acaba evoluindo com uma certa restrição respiratória, ou seja, você tem uma certa dificuldade de respirar. E se você conseguir fazer anterior a essa cirurgia, é como se fosse exercícios, atividades, ou seja, na verdade, são eventos da fisioterapia respiratória, sessões de fisioterapia respiratória, você consegue expandir o seu pulmão e você acaba tendo uma repercussão bem menor desses efeitos de restrição. Olha que interessante. E conscientizar, né, o paciente na hora de respirar também. Sim. A gente não se atenta a isso. Isso. Mas é a função do fisioterapeuta, né? Ou seja, a fisioterapia respiratória que vai ensinar você como você tem que agir e o exercício que você tem que praticar para que você consiga ter uma melhor resposta após a cirurgia. Isso é fantástico, doutor. E você acredita muito a sua equipe, esse diferencial, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua equipe. Você já explicou pra gente que vocês trabalham ali em família, por médicos inspirados por você, que é fantástica essa história. É outro ponto alto da sua história, na minha opinião. Mas como é composta a sua equipe? Como que é a relação de vocês? E qual o seu papel de líder ali? É interessante que às vezes a gente não percebe o tanto que a gente está crescendo, mas há pouco tempo atrás eu comecei a refletir sobre a minha vida e eu percebi que hoje em dia são muitas famílias que a gente acaba ajudando, né, com o seu trabalho. Eu tenho instrumentadoras, eu tenho 3 instrumentadoras, eu tenho a minha irmã que trabalha comigo, que é instrumentadora e agora está fazendo curso de veterinária, né? Tudo isso inspirada, né, em mim, assim, de ver que eu consegui vencer na vida e agora ela também está querendo vencer. Fantástico. Tenho também a nossa equipe de pós-operatório, que inclui a minha esposa, a Melissa, que também agora está finalizando o curso de fisioterapia. Nós temos também outra fisioterapeuta, a doutora Evelyn. Então são vários profissionais, tem a Cássia, que é a minha secretária, não posso deixar de citar minhas instrumentadoras, senão elas vão ficar... Manda um beijo para ela, cita o nome de todo mundo, doutor, agora é o momento. Então, um beijo para as minhas instrumentadoras, a Keila, a Silvana, a Késia, a Gisela, que é a minha irmã, e a todos os outros participantes da nossa equipe, a minha tia, que é a minha administradora, a minha Maria de Belém também. Que demais. Então o nosso grupo é enorme, graças a Deus. Essa é a tia que te chamou para o Amapá ou não? Não. Essa é outra tia. Ela já veio depois. A nossa família migrou para o estado do Amapá. A primeira foi a enfermeira e à medida que a gente foi se formando, nós fomos em direção ao Amapá, tanto que todos os médicos estão no Amapá. Hoje em dia, eu acredito que deve ter em torno de umas 80 pessoas da nossa família morando no Amapá. A nossa família é maior no Amapá que no Pará. Que legal. E graças à força do empreendedorismo, você está criando
um ecossistema, né? Uma clínica que é muito mais que uma clínica. Sim, com certeza. Como eu lhe falei, né? É uma clínica que a gente vê o paciente de forma mais individualizada, mais humanizada. E eu acredito que isso faz toda a diferença. Qual é a sua visão, doutor, sobre o futuro do empreendedorismo na medicina no Brasil, mais especificamente na sua área, em que vocês têm que ser tão vendedores também e não ultrapassar o limite ético, né? De ficar ali fazendo propaganda na rede social. Eu acho que esse é um tema muito sensível, por isso eu lhe pergunto. Eu acredito que o futuro está relacionado a conhecimento, né? Como eu lhe falei, se você vai empreender, é importante que você tenha conhecimento do que você vai fazer. É importante você estudar sobre negócios, é importante você estudar sobre finanças, sobre gestão, então, e acompanhe o mercado de trabalho, né? Hoje em dia, como eu lhe falei, o marketing, ele é essencial. Se você não tiver um bom marketing, você fica para trás. Doutor Rogério, é muita gente que você tem que agradecer, com certeza, mas principalmente a Melissa, sua mulher, que está aí fazendo a diferença com o trabalho dela. Por favor, conta como que é o trabalho dela e como que é a parceria de vocês. A Melissa foi uma pessoa que acrescentou demais na minha vida. Ela apareceu na minha vida num período crítico. Eu estava me separando da minha esposa. Na verdade, já estava separado cerca de 2, 3 meses. Então, estava passando por muitas dificuldades. Então, ela veio, trouxe um conforto sentimental. E esse conforto não se limitou a isso, né? Ela é uma grande parceira, sempre ao meu lado, sempre escutando os meus relatos. E o interessante, ela começou a se interessar pela área. Ela é da educação, não é da saúde. Olha que E legal. sim, interessante. Ela achou uma forma de conseguir me ajudar de forma mais próxima. Ela resolveu fazer o curso de fisioterapia. Uau. Inclusive, ela está terminando a fisioterapia, já faz parte da nossa equipe, já acompanha os nossos pacientes e está lado a lado comigo, crescendo. E é como eu lhe falei, o céu é o limite e eu agradeço muito a ela. E um grande homem tem sempre uma grande mulher ao lado. Eu posso dizer isso é muito importante. E, doutor, além dela, tem um médico super importante também, doutor Caio. Queria que você falasse Sim. dele, porque eu li bastante sobre você e eu sei que ele é uma peça fundamental ali para sua Sim, clínica. com certeza. Na verdade, todos os componentes são importantes, né? Assim, cada um com a sua função. E eu não poderia deixar de falar no Dr. Caio, que é o nosso anestesista, um anestesista muito competente, muito responsável e que a gente tem uma admiração muito grande por ele. Muito importante ter pessoas ao nosso lado. As empresas são pessoas, a gente nunca pode esquecer disso. Do CPF antes do CNPJ, a gente tem que cuidar das pessoas e certamente você faz isso muito bem, doutor. Pelo pouco que eu te conheci aqui pessoalmente, eu posso dizer isso. Agora, voltando ali para sua trajetória, que eu tenho muita curiosidade sobre a sua vida pessoal, teve alguma história ali que tenha te marcado muito no começo da sua carreira? Sim, é muito interessante. Quando você passa em medicina, que você alcança aquele sonho tão almejado, tudo para você acaba recebendo uma amplitude maior. Então, imaginem o meu primeiro dia num hospital. A minha mãe super empolgada e passou a minha roupa, calça branca, camisa branca, sapato branco, foi para frente da nossa casa olhar, eu saí, né? E eu todo arrumado, empolgado, né? Caramba, você é médico, olhando para cima, empolgado, fui andando, quando chegou mais ou menos no meio da rua, eu só senti um impacto. Pá! Que eu olhei, alguns garotos estavam jogando futebol e eles deram um chute e foi bem no meio da minha camisa branca, ficou aquela bola manchada. Então foi engraçado, foi isso. A minha mãe super empolgada, meu filho tá indo pro hospital e a pancada. Aí eu tive que voltar e trocar de roupa. E o que você pensou na hora? O que você sentiu? Eu, na verdade, eu não conseguia nem entender o que tinha acontecido, né? Porque eu tava tão ligado, pensando em êxtase, que aquilo foi algo assim difícil até de entender o que tinha irrelevante, acontecido. Irrelevante, trocou a camisa e voltou. Eu sempre tive a vida positiva, né? O pensamento positivo. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade que eu adoro passar aqui nesse programa, doutor. Muito legal. E, doutor, qual foi o papel da sua família na sua formação? Eu sou muito grato à minha família, porque houve um período em que eu terminei o ensino médio, ou seja, eu fiz o vestibular e não passei. Então, em Belém, na época, não existia cursinho público. Então, você tinha que estudar por conta própria. Então,
na minha mente, aquela ideia de que numa escola, sem ter escola, as minhas chances seriam praticamente inexistentes. Então, eu me esforcei, não desisti, acho que eu não via a possibilidade de desistir, mas a minha família vendo a minha vontade de vencer e de estudar, estudava 10, 12 horas, até mais por dia, eles se reuniram, fizeram uma vaquinha e pagaram, disseram, Rogério, a gente vai pagar para você o cursinho. Então eu fiquei muito feliz, que era a oportunidade que eu tinha de passar no vestibular. Uma pena que 2, 3 meses depois a família teve uma dificuldade financeira e disseram, poxa, meu filho, infelizmente a gente não vai poder mais pagar o seu cursinho, né? E voltei para casa, fiquei muito triste e o final do ano chegou, continuei estudando, mas infelizmente não consegui passar. E quando foi no terceiro ano, um irmão do meu pai, meu padrinho, meu tio Nonato, chegou comigo e disse, meu filho, se eu pagar o seu cursinho, você passa? Eu disse, tio, é só o que eu estou precisando. Me ajude, que eu garanto que eu vou passar. E graças a Deus foi o que aconteceu. E foi a primeira pessoa a me abraçar quando eu passei no vestibular. Que eu cheguei lá, ele que estava lá. Foi algo muito marcante. Que história maravilhosa. E você fez por merecer, né, doutor? Doutor Rogério, o que você diria para o Rogério menino ali? Olha para trás, vai tomar um cafezinho com ele. Se você pudesse ter esse momento, o que você diria para você mesmo, criança? Eu diria, aproveite. Aproveite que tudo isso vai valer a pena. Essas dificuldades, elas vão servir de estímulo, como você já está pensando, né, que eu já pensava. Então, aproveite e faça, porque você vai ver que todo esse esforço vai valer a pena. E que mais na frente, quando você olhar para trás, você vai dizer, eu faria isso tudo de novo, com toda certeza. Exatamente como foi? Exatamente como foi, com certeza. Com os erros também? Claro, porque você aprende com os erros também, né? É assim que a vida segue. Você acerta, erra e você melhora. Eu até trago isso para a cirurgia plástica. Sempre que eu opero um paciente, eu digo para ele, eu procuro sempre melhorar. A minha cirurgia posterior, ela tem que ser sempre melhor que a anterior. Eu sempre presto atenção nos detalhes. Poxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. E dessa forma você vê que ao passar dos anos, você vai operando cada vez melhor. Essa mentalidade da autossuperação, ela é inerente a todo empreendedor de sucesso, na minha humilde opinião. Concordo. E o que mais é necessário para se obter sucesso na sua área? É muito importante, como eu lhe falei, não só do conhecimento técnico, né, mas é importante também você manter o seu desejo de melhora, você trazer novidades, né, para o estado do Amapá. É importante você investir em inovações, tem que ficar sempre atento para que você possa sempre mostrar para o seu paciente que você vai sempre oferecer o que há de melhor no mercado. Qual a principal mensagem hoje desse podcast? Neste podcast, o que você quer passar para o nosso público, doutor? Durante a minha vida toda, eu acho que contei essas histórias muitas e muitas vezes. Eu sempre achei que essa história era importante. Por que ela é importante? Porque muitas vezes a pessoa acha que determinada situação é impossível. E eu gosto de expor, eu gosto de mostrar que com a minha história, eu espero que ela se torne uma referência para aquela pessoa que acha que ela não consegue atingir determinado objetivo. Então, não desista do seu sonho, mantenha o foco, estude, tenha fé em Deus, que se você fizer por merecer, Deus vai permitir que você alcance o seu objetivo. Você pode ter certeza. Você já alcançou todos os seus objetivos? Ainda não. Eu sempre falo, né? O céu é o limite. Eu quero sempre mais. Então, eu quero crescer mais, eu quero investir mais em inovações, em conhecimento, e eu quero sempre oferecer o que há de melhor para o meu paciente. Então, eu acredito que crescer sempre é necessário. Sendo referência, mas ao mesmo tempo pegando na mão do paciente. Com certeza. Com certeza, a gente não pode esquecer, né? Eu acho que eu sou muito grato a Deus por tudo isso que eu vivi, por ter morado numa casa tão humilde, por ter presenciado a fome, por ter visto tanto que é difícil de você ter o básico. Então, eu acho que isso foi
importantíssimo para a minha visão hoje que eu tenho de médico e o tanto que eu me importo com aquele paciente. Ou seja, o que ele tem para mim é importante. Eu me importo em fazer o melhor pelo meu paciente. O amor é a base de tudo. Com certeza. Que lindo, gente. Olha, doutor, eu não quero terminar essa entrevista de verdade. Quero que você me fale uma frase, por favor, que te mantenha ali firme nos dias difíceis, para deixar para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, um pouquinho mais de inspiração, se isso é possível. Eu acho que a frase que acaba sendo muito importante na vida de quase todas as pessoas é fé em Deus, né? Tenha fé em Deus, faça por merecer, que você vai alcançar o seu objetivo. Não desista, não desista nunca. É muito necessário que você não desista. Eu acho que a base de tudo é não desistir. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que a única chance dela não conseguir é se ela desistir antes de alcançar o seu objetivo. Doutor, depois dessa entrevista linda, não quero me despedir, mas sou obrigada. Então, por favor, eu peço que você deixe suas redes sociais, seus contatos, para quem quiser marcar uma consulta ou simplesmente conversar, dividir uma dor, enfim. Com certeza. Eu quero agradecer, né, pela entrevista, quero agradecer a Viver e Empreender TV. Foi uma honra participar desse programa e eu já acompanhava e vou acompanhar muito mais agora. Então, quem quiser entrar em contato comigo, você consegue pelo número 98111-8536 e também pelo Instagram, dr.rogériooliveira. Pode entrar em contato que nós temos uma equipe de marketing e muitas vezes eu também respondo, então você consegue conversar diretamente comigo, fale comigo que a gente sempre vai ter uma conversa muito boa. Obrigado. Excelente, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Uma honra, um prazer saber uma história linda, poder dividir com o nosso público aqui. Obrigada pela sua presença e até uma próxima, tá bom? Até a próxima, obrigado. Até mais. Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau. Tchau.